Então, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR, tá bom? Meu nome é Adriel de Assis e sejam muito bem-vindos, tá, ao meu canal. Pessoal, vamos falar hoje sobre a terceira parábola, tá bom, do livro de Enoque. Estamos terminando, faltam só mais 2 vídeos, acredito, umas 3 vídeos para a gente terminar aqui. É isso mesmo, faltam mais ainda 3 vídeos para a gente terminar essa parte, né, das parábolas de Enoque, entrar na parte das visões e as considerações finais do livro. É um livro maravilhoso, tá? A gente está estudando, tem sido para mim gratificante para mim ter esses vídeos no meu canal, embora não tenha muito acesso. Eu estou gostando bastante, né? Eu espero que um dia eu veja esse vídeo, essa parte que eu acabei de falar isso, e comece a pular de alegria, porque muitas pessoas vão conhecer o livro de Enoque, que é para nossa geração, graças aos meus vídeos, tá bom? Então eu fico muito feliz em estar gravando isso aqui para vocês. O que acontece, pessoal, é que a sessão que se dá, né, a terceira parábola de Enoque, ela vai dos capítulos 58 até o 69, tá? E o capítulo 58, falando das bem-aventuranças dos santos, fala claramente de que o Criador ele abençoa uma multidão de eleitos que estão diante do Cordeiro, né? Então, aqueles que praticam a vontade do Senhor, aqueles que não só ouvem o Evangelho, mas também praticam, esses é que são os abençoados aqui e são bem-aventurados, né? Se vocês quiserem ler sobre as bem-aventuranças para o Evangelho de Jesus Cristo, é justamente Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, né? É muito interessante esse capítulo de Enoque, tá bom? Se você passar aqui para o capítulo 60, nós temos umas coisas também interessantes. O título é Tremores nos Céus, os monstros Bemote, Leviatã e os elementos da natureza. O que acontece? Que nesse capítulo 60, do versículo 1 ao 10, a gente tem umas coisas bem interessantes. A gente tem os justos sendo protegidos do mal, enquanto os ímpios terão a inquisição do Senhor. Referência, né, a Sofonias 1, 14 até o capítulo 3, versículo 8. Né? Eu queria ler pelo menos um trecho aqui de Sofonias, que é um livro do Antigo Testamento pouco conhecido, né? É do príncipe, profeta, né, Sofonias, né? Que diz o seguinte aqui, ó, segundo a minha versão, né, capítulo 1, versículo 14, né? Que diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, e está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará a ti o poderoso. Clamará ali, né, o poderoso. Ou seja, é um dia que os ímpios eles vão tremer de medo, eles vão rosnar, né, e tal. E eu fiz essa referência a esse livro porque é interessante entender que o livro de Enoque linka com a Bíblia quase inteira. Acho que quase tanto quanto o Apocalipse, tá? Porque o Apocalipse é o livro do Novo Testamento, perdão, que mais cita o Antigo Testamento. Mas o livro de Enoque linka os 2 testamentos simultaneamente, sem contradição, muito simples, tá? Então, assim, o capítulo 60, a partir do versículo 11, no caso o versículo 11, né, ele é interessante, eu queria ler para vocês. Ele diz assim, ó: naquele dia os 2 monstros serão distribuídos como alimento. O monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima da fonte das águas. O resto vai continuar, né, falando do monstro macho, cujo nome é Bemote, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Esse deserto aqui, ele provavelmente se refere ao deserto do Daim, né, que Enoque ele estava quando teve essas visões, né? Aqui não diz que o deserto seria esse, na nota de rodapé. Mas, deixando isso um pouco de lado, o que acontece? O que eu achei interessante nesses versículos? Que a gente olha para esses monstros na Bíblia, né, e não entende a simbologia, eles acham que é simbólico, outros acham que é dinossauros. A interpretação mais aceita é que eles são uma linguagem exagerada de Deus para explicar a Jó, no capítulo, né, 40 e o capítulo 41 de Jó, né, sobre monstros que na realidade são animais, mas que eram animais que naquela época pudessem ter uma visão meio radical para os moradores da terra naquela época, né? Sobretudo onde Enoque vivia, que era o hipopótamo e o crocodilo, né?
Então a visão mais aceita é essa. Tem 3 Bíblias de estudo que dizem a mesma coisa. E aqui diz o seguinte sobre os monstros, né? Diz que os monstros serão como alimento, e o Leviatã, que é o monstro fêmea, o Berremoto e o monstro macho, estão registrados lá em Jó, no capítulo 40, tá bom? Vou até anotar aqui uma coisa aqui interessante, né? Em Jó, esses monstros, eles eram, na realidade, animais daquela época, né? Essa é a teoria mais aceita, né? Um era um crocodilo e o outro era um hipopótamo. Então, assim, o capítulo 65, passando um pouquinho aqui, né? O 65 já, também tem uma coisa que é muito importante a gente saber. Vou chegar aqui, 65, pronto. Enoque prediz a Noé o dilúvio e sua própria preservação. O que eu achei curioso é o seguinte, que Enoque prediz a Noé o dilúvio e a sua própria preservação, mas também ele ensina como ele preservaria a humanidade, e que a humanidade na realidade seria povoada, novamente a terra seria povoada, né, graças a Noé. E a palavra Noé significa exatamente, se eu não me engano, uma descendência, povos, humanidade, uma coisa desse tipo. A palavra Noé significa isso, dando aquela noção de recomeço, né? Então, Noé, na época do dilúvio, ele não imaginava, mas ele foi o homem que salvou todo mundo da época que era habitado e que pecaram contra o Senhor, e foi enviada a grande inundação, que foi o dilúvio, né? A gente já conhece a história desde criança, muita gente é acostumada a escutar. Está lá em Gênesis, a partir do capítulo 6 em diante. Então, assim, pessoal, os versículos 16 e o 18, né, aqui, ó, 16 e 18 do capítulo 65, diz o seguinte, que Enoque fala a Noé o que Deus disse a respeito de sua fidelidade e integridade de coração. A gente pode ver isso claramente lá em Gênesis 6, do 8 a 9, que é a graça da integridade, né, de Noé, que foi que Deus abençoou a família dele, né, como sendo a progenitora das gerações futuras naquela região ali, né? Que, na minha opinião, Noé ele vivia num continente de Mu, mas que é um continente justamente que existia um pouco próximo ali da Oceania, mas que por algum motivo ele submergiu, né? E Enoque ele previu tudo isso, né? Então eles foram obrigados a migrar para a terra de Israel, onde ficaria a Palestina, a Mesopotâmia, ali a crescente fértil. Houve-se um melhor desempenho das civilizações, né, depois do período noético, né, ou seja, pós-diluviano, né. Então o que acontece é que nesse capítulo 65 a gente tem essa revelação. E para terminar, pessoal, passando agora lá para o final dessa terceira parábola, já estamos aqui, né, terminando o nosso vídeo, né. O capítulo 69, já passei demais, então 70, pronto, aqui, ó. Fala dos nomes e funções dos anjos caídos, ou seja, o juramento de segredo que os anjos tiveram a fazer com o Senhor, tem aqui o nome deles, né, das sentinelas, que não afetariam, digamos assim, o ser humano no quesito espiritual, impedindo este da salvação, né? A menos que o próprio ser humano desse direito a isso. Então esse juramento ele vai se dar entre os anjos para os habitantes da terra, né? Eles fazem do Altíssimo, mas Enoque viu tudo isso, né? Então eu não vou ler porque ele é muito grande e muito cheio de detalhes, e é bom que vocês leiam. Tem uma nota de rodapé bem interessante aqui sobre os nomes, né, de cada sentinela, de cada anjo caído, né? E o juramento de segredo que eles fizeram, não contar, não revelar mais coisas além do que eles já revelaram, né? Porque estava pervertendo a humanidade, e, né, os povos da Bíblia vão adorar demônios por conta do comportamento desses anjos caídos. Então, assim, pessoal, próxima aula a gente vai falar sobre os capítulos 70 e 71 de Enoque, tá? Uma parte bem tranquila, são 2 capítulos assim, bem interessantes da gente comentar, de que Enoque vai estar no paraíso, né, e ele vê o Filho do Homem, ou seja, Cristo, e ali ele tem umas revelações que linkam com passagens importantes
do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, tá bom? Então um abraço a todos vocês, não deixem de dar uma olhada no curso de Teologia, aqui embaixo, tá? No de Exegese e também no de Arqueologia, os 3 muito bem avaliados e também com direito a certificado, tá bom? Vocês podem também tá me seguindo no Instagram que eu criei justamente só para cá, para você mandar mensagem, conversar comigo. Tem meu e-mail também, e meu e-mail também serve de Pix para o PayPal, tá? Caso você queira contribuir de alguma forma com o canal para trazer mais coisas para vocês, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Não deixe de observar a verdade jamais, nunca, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.